Fala aí, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais um devocional para nós podermos meditar, conversar, falar com Deus aqui. E você que está acompanhando com a gente pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Hoje aqui nós estamos fazendo uma série de devocionais dentro da série de mensagens que nós estamos ministrando na igreja, e a série de mensagens ela chama A Igreja, o Corpo de Cristo, e nós estaremos hoje no sexto dia desse devocional, falando de uma forma progressiva sobre esse tema. E o tema geral hoje é a igreja é o corpo de Cristo, porque nós estamos falando, na verdade, sobre algumas figuras de linguagem que ilustram o termo igreja. E a gente vem de uma linha de raciocínio, desde as últimas devocionais, falando sobre algumas dessas ilustrações que o apóstolo Paulo usa na sua abordagem sobre a igreja. E hoje nós veremos a igreja como corpo vivo de Cristo, Esta é uma figura preferida que o apóstolo Paulo usa nas suas epístolas, e a igreja ela vai sendo comparada a um corpo humano, e isso é muito bom, porque o apóstolo Paulo foi muito feliz quando ele usa essa figura de linguagem, porque o corpo humano ilustra muito bem realmente como é o funcionamento do corpo de Cristo. E a gente sabe que Jesus Cristo ele é o cabeça desse corpo, e todos nós cristãos, membros do corpo, somos partes integrantes desse corpo, somos membros do corpo e membros uns dos outros. Agora veja o que a Bíblia diz sobre essa questão de que Cristo é o cabeça. Efésios 1, 22, 23 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O líder da igreja é o Senhor Jesus, a gente já sabe disso, que ele é o cabeça, Deus o colocou como o cabeça da igreja, aquele que dá as ordens, aquele de onde vem o comando, e a igreja deve obedecer, logicamente, o comando do seu Senhor, Ele continua dirigindo sua igreja por meio da presença do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo continua exercendo o governo sobre a igreja, sendo ele o Senhor da igreja por meio do Espírito Santo. É muito interessante quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, e a gente vê que o Espírito Santo continuava conduzindo a igreja, mesmo não tendo mais a presença de Jesus Cristo, a presença física dele, Então o Espírito Santo é quem conduz, e Jesus Cristo mesmo foi quem prometeu o Espírito Santo à igreja justamente para conduzir a vida da igreja, Agora, dentro dessa metáfora aí de que nós temos um corpo humano, e esse corpo tem uma cabeça que é de onde vem o comando, o cérebro, todas as informações, todas as direções, diretrizes do corpo vêm do cérebro, da mente pensante, da mente brilhante, criativa de Deus, que é Jesus Cristo. Nesse ponto de vista, os cristãos e cada um daqueles que fazem parte da igreja, eles são os membros desse corpo, 1 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, na carta 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então todos nós que somos cristãos somos o corpo de Cristo e individualmente, como o próprio apóstolo Paulo diz, membros desse corpo. Todo aquele que creu em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Ele, teve a experiência pessoal chamada de o novo nascimento, A pessoa ela nasceu de novo, tornou-se membro do corpo de Cristo, foi ligada automaticamente, lógico que isso é espiritualmente, a esse corpo, e agora essa pessoa ela está sob o comando do cabeça, que é Cristo. Então a gente já acaba aqui entendendo o seguinte, que quando a gente se converte, a gente não passa a mais ser guiado pelas coisas da nossa cabeça, a gente passa agora a ser guiado pela direção do próprio Cristo por meio da palavra dele, e por isso nós estamos unidos a outros membros do corpo, formando um só corpo. E a realidade é tão profunda que a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, de uma forma que a gente não pode nem imaginar estar longe de outros irmãos, vivendo uma vida sem ser uma vida coletiva. Muito pelo contrário, a gente tem que viver essa vida coletiva. Não podemos viver dentro de uma individualidade achando que assim podemos viver
a ideia de ser igreja, né? E muito me admira aquelas pessoas que querem, decepcionadas até com a igreja, dizer assim: não, eu sou igreja, eu creio em Deus, eu leio minha Bíblia, mas eu não quero saber da igreja. Não existe isso, né? Então isso não é cristianismo, isso não é ser igreja. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 4 e 5, diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, olha aí, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós não somos só membros do corpo de Cristo no sentido de que nós somos parte dele, mas nós somos, além de ser parte dele, nós somos parte uns dos outros, nós estamos conectados uns aos outros. Não tem como fugir dessa linda realidade do que a Bíblia diz, né? Que nós estamos ligados uns aos outros. Infelizmente, meus irmãos, há muitas pessoas que simplesmente frequentam um culto numa igreja, entram e saem da mesma forma e não tem qualquer relacionamento com outras pessoas. É tempo de verdade, irmãos, de aprendermos o que significa ser membros uns dos outros, né? O que significa ser membro da família da fé, né? De ter um lugar para pertencer, de fazer parte de uma comunidade. E há uma implicação muito profunda em ser cristão verdadeiro, né? Há uma implicação muito profunda. Além de obediência ao cabeça, há também o fato de sermos membros e estarmos em união e interdependência com os outros cristãos, servindo uns aos outros e recebendo o fruto do serviço dos outros sobre nós. Nós servimos e somos servidos, abençoamos e somos abençoados, de forma que não tem como a gente ser igreja sem estar conectado com outras pessoas. A Bíblia diz ainda em Efésios 4, capítulo 4, versículo 16, 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós formamos um só corpo e isso fica claro para a gente. A Bíblia deixa bem claro que cada cristão é membro do corpo de Cristo e a gente precisa notar o seguinte, que ela fala do corpo e diz que deve estar bem ajustado. O versículo fala isso. E consolidado, ligado pelas juntas e trabalhando em cooperação, né? Estamos juntos por causa de alguma coisa que nos liga, né? E quando a gente pensa no corpo humano, por exemplo, a gente pensa nas juntas, nos ligamentos, nos nervos, né? Que fazem a ligação de todo o corpo, e isso faz muito sentido, e Paulo usa justamente essa mensagem para dizer que nenhuma das partes do corpo está solta, caminhando sozinha e independente, não. Ela tem uma ligação com as demais partes e todas elas, fazendo a sua parte individualmente, funcionam para o bem do próprio corpo e para o crescimento dele. Olha que interessante isso, né? Então, se você afirma ser um cristão, você automaticamente, né, deve fazer parte de um grupo onde você tenha o senso de pertencer àquela família e de saber que está ligado a outros irmãos, formando um só corpo, e não há espaço para individualismo na Igreja de Cristo. Não tem como, não há como você ser um cristão isolado de outros, né? A Igreja de Cristo, ela é importantíssima, né? Então a gente tem que entender esse processo, né? Que nós estamos ligados a Cristo e fazemos parte uns dos outros. Não tem como a gente ser cristão separados. Agora, esse corpo de Cristo, como qualquer um corpo, quando nasce uma criança, quando nasce aquele corpinho tão pequenininho, lembro do Natan quando era pequeno, aquela mãozinha tão delicadinha, os dedinhos tão fininhos, com o tempo aquele corpinho vai crescendo. Por quê? Porque ele tem vida, ele tem saúde, aquele corpinho vai crescendo. Então o corpo ele tem que crescer naturalmente, né? Efésios 4:12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que o corpo de Cristo está constantemente em edificação, está sendo construído, né? E este crescimento é tanto numérico quanto também espiritual. Então a igreja ela cresce das duas formas, ela cresce numericamente e ela cresce espiritualmente. Não tem como a gente imaginar uma igreja que passa ano, entra ano e sai ano, e essa igreja não cresce numericamente nem espiritualmente. Isso não pode ser concebido no nosso coração. Efésios 4:16
diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, assim como esse bebezinho nasce e começa um processo de crescimento até formar uma pessoa completa, o corpo de Cristo também está nesse processo de crescimento. À medida que a igreja vai evangelizando, vai ministrando a palavra do Senhor para outras pessoas, compartilhando a fé, enviando missionários, trazendo outras pessoas para fazer parte do corpo de Cristo, há naturalmente um crescimento, e esse crescimento ele tem um potencial muito grande, porque nós temos o DNA de Cristo em nossas vidas. Cristo, quando ele chegava em qualquer lugar, ele agregava a gente, e as pessoas eram acolhidas, as pessoas eram abençoadas por Jesus, e aqueles grupos só cresciam. Então, a questão aqui é o seguinte: você faz parte do corpo de Cristo? Pergunto para você pensar: tem sido edificado espiritualmente pela igreja do Senhor? Está edificando outros também? Você está fazendo alguma coisa por alguém? Está ajudando no crescimento do corpo de Cristo, tanto numericamente como em termos de crescimento espiritual? Você tem feito alguma coisa? Então, é hora de você pensar, se você se julga ser um cristão, se você se julga ser igreja, fazer parte da igreja, e de repente você não está vivendo nada disso, você só vai para um culto, você volta desse culto e depois não tem nenhum compromisso, você vai e vem e não está comprometido com as coisas relacionadas à igreja. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Ou você não faz parte da igreja, ou você faz parte e você está sendo uma parte doente do corpo. Peraí, tem alguma coisa errada. Você precisa ter esse sentimento de que você faz parte de tudo isso. O corpo de Cristo é um organismo vivo e ele está em atividade na terra por meio da sua igreja. Eu fico imaginando como um corpo, ele tem uma mão e a mão ela tem a função de tocar. Agora pensa, irmãos, as pessoas estão espalhadas pelo mundo aí sofrendo, tristes, angustiadas, e nós somos as mãos de Deus que vai tocar a vida dessas pessoas. Nós somos os olhos de Deus que vê os necessitados. Como o corpo de Cristo, nós somos o abraço que vai abraçar o necessitado. Nós somos aqueles que vão manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. Meu irmão, e se nós não estivermos fazendo isso, tem alguma coisa errada. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa refletir nessa nossa devocional de hoje, pensando: você faz parte do corpo de Cristo? Você está cumprindo a sua função como membro individual do corpo? Você tem edificado a vida de outras pessoas? Tem recebido edificação de outras pessoas também? Porque não é só dar, mas também é receber. Você recebe, a mão que dá, ela também recebe cuidado, Então é isso, que nós possamos refletir sobre isso. Vamos orar, porque eu creio que através da oração Deus pode começar a mover coisas no nosso coração, mudar realidades e fazer com que a gente possa estar de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu quero te pedir para que os cristãos, na verdade, eles entendam que os membros do corpo de Cristo, eles têm uma função. E essa função, ela tem a ver com servir, com abençoar, com ajudar, com estender as mãos. Meu Pai, por favor, toca no coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo, ele opere em cada um de nós, para que façamos a nossa parte no corpo de Cristo, para que possamos nos despertar de que nós não somos meros espectadores ou consumidores do reino de Deus, da fé, das coisas que o Senhor tem feito. Não, nós somos cooperadores do Teu reino, nós somos pessoas que estão realmente comprometidas com a Tua obra, Senhor. Pai, eu oro pelo crescimento das igrejas em nossa pátria, pelo mundo. Deus, estamos no meio de uma pandemia, mas nós queremos ver, em meio a todo esse processo de pandemia, a obra do Senhor crescendo, frutificando. Pai, envia, Senhor, ceifeiros para a Tua obra, envia pessoas comprometidas com o Teu reino, Senhor. Chega de vermos pessoas, Senhor, que querem ficar recebendo apenas, que querem ficar escondidas nos seus cantos, ó Deus, só recebendo as coisas do Senhor. Coloca, Senhor, no coração das pessoas esse sentimento de estarmos em uma missão, que há alguma coisa muito maior para fazermos nesse mundo, que não é somente dar o testemunho, mas fazer com que Cristo seja visto através das nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor. E nós ficamos por aqui. Eu espero que você esteja gostando do nosso material. Se você tem curtido aí
esse conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece, né? Vai divulgando aí para nos ajudar e dá um retorno pra gente aí de como você tem sido edificado, manda uma mensagem pra gente aí, né? Que eu tenho certeza que você vai ser vai estar cooperando com tudo aquilo que a gente está fazendo. Deus te abençoe, fica na paz, um abraço, fui!